Justiça anula mais de 250 mil multas de trânsito aplicadas a partir de câmeras de trânsito. Meu nome é Walter dos Santos e você está no canal VS Consultoria. Pessoal, nos últimos vídeos que publicamos, nós falamos exatamente dessa matéria, ou este tema, como queira, que são aquelas multas de trânsito aplicadas a partir de câmeras ou vídeo monitoramento, como preferirem. E aí eu me deparei com esta publicação do portal G1 da Globo, em que nos dá a notícia de que mais de 250 mil, isso é muita multa, que foram aplicadas entre 2012 e 2015 foram anuladas. E por que foram anuladas? O Ministério Público ele pede que os motoristas multados sejam ressarcidos pela Prefeitura de Teresina, que inclusive pode recorrer desta decisão que fora proferida lá pela Justiça. Veja, faz um tempo que nós estamos estudando esse tema e quando sai matéria relacionada a este assunto é importante que a gente comente aqui com vocês para a gente entender o motivo que levou a Justiça a anular essas multas. Vamos lendo parte da reportagem e eu vou pontuando aqueles tópicos mais importantes aqui com vocês. Diz a reportagem: a Justiça da Fazenda Pública anunciou a anulação de mais de 250 mil multas aplicadas. Olha, é muita multa, viu? É muita multa aplicadas pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito. É a empresa municipal de trânsito, a S-Trans, lá de Teresina, no estado do Piauí. Essas infrações elas foram registradas através das imagens captadas pelo sistema de vídeo monitoramento, né? Apenas para conhecimento, este tema ele está regulamentado lá no artigo 280 do CTB, parágrafo 2º, e na resolução do CONTRAN 532. Resolução 532 de 2015 do CONTRAN. Só que tem um critério para esta resolução 532 ser aplicada quando essas multas ou inicialmente autuações de trânsito possa ser feita por meio de vídeo monitoramento, e foi exatamente o que aconteceu lá em Teresina. Houve um questionamento devido ao uso indiscriminado desse dispositivo, inclusive tendo aí a invasão de privacidade dos motoristas, em que os agentes não só observavam o que o motorista fazia dentro do seu veículo particular, mas também as possíveis infrações cometidas por esses condutores. O que ocorre é que esse tipo de fiscalização, ou seja, a fiscalização por meio de câmaras de vídeo monitoramento de trânsito, elas são regulamentadas pelo CONTRAN para ser aplicadas nas estradas. Só que lá em Teresina estava acontecendo o seguinte: estava sendo utilizado esse dispositivo para monitorar e fiscalizar e autuar os condutores no perímetro urbano, ou seja, dentro da cidade. Veja o que diz o Ministério Público ao ser ouvido pela reportagem. Diz a reportagem: de acordo com o MP, o Ministério Público, as multas foram aplicadas de forma irregular, pois contrariavam as normas do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, que não permite, de fato, que as multas fossem aplicadas com base em registro de vídeo dentro do perímetro urbano, dentro da cidade, mas apenas para infrações flagradas nas estradas. Acrescente-se aqui estradas e rodovia. Inclusive, a princípio, não tem nenhuma câmera fiscalizando estrada, pelo menos não é do nosso conhecimento, que estradas, chão, terra batida, rodovias asfaltada, pavimentada, ok?
Vejam, e mesmo estando de forma irregular, daí a importância de reforçarmos neste ponto, a importância de sempre recorrer. A administração pública, mesmo para aquelas multas que estão aparentemente, formalmente perfeitas, ao ser provocada em um processo administrativo de trânsito, eles cometem erros que por si só invalidam o ato administrativo. Um assunto dessa magnitude, eles não tinham conhecimento, imaginam discutir um processo de trânsito com os seus meandros e as suas peculiaridades típicas deste procedimento. Então veja, eles multavam mais de 50 mil motoristas por ano. Motorista não, eles aplicavam mais de 50 mil multas por ano. Então imagina a irregularidade. Se eles fizeram 50 mil autos de autuações irregular, imagina a sua multa se é irregular ou não. E com isso, o Ministério Público, que defende os motoristas, que foram penalizados a serem ressarcidos. Essa confusão toda nasceu inclusive com o apoio de um próprio funcionário da empresa municipal de trânsito lá daquela cidade. Veja, a denúncia veio a público, segundo a reportagem, em março de 2014, quando um funcionário da S-Trans revelou que a aplicação desse tipo de multas era irregular. Na época, a produção da TV local lá fez uma apuração e conversou com um conselheiro lá da região, que é membro do Conselho Nacional de Trânsito do CONTRAN, e que eu faço questão de ler o que esse cidadão disse para vocês compreenderem o que eu sempre falo aqui no nosso canal. Essas pessoas, elas estão lá, elas não sabem nem aonde estão, na verdade, elas não sabem nem quem são elas no mundo. Primeiro que elas começam a falar o nome do órgão errado, tá? Outro dia eu estava assistindo um programa de TV que tinha um especialista, o cara era presidente da Jari daquele local lá, e o cara falou, então, na Jari já está errado, olha o que esse cidadão disse aqui, ó. Na ocasião, o assunto foi discutido com o conselho, está se referindo aqui ao CONTRAN, mas nós, palavras dele, tá? Nós decidimos por aplicar pelo menos nesse primeiro momento, apenas em rodovias e estradas para coibir principalmente as questões de ultrapassagem em locais proibidos, onde há risco de acidentes graves. Para aqui, para não falar outra coisa, cidadão, quer dizer então que se estiver errado, você vai continuar aplicando? Então se eu ver uma pessoa fazendo algo errado, eu vou matar essa pessoa, que é para proibir dela matar outra pessoa? É um absurdo, para não falar outra coisa. E continua ele, em áreas urbanas acreditamos que há necessidade de um estudo um pouco mais detalhado. E por que então manteve, ô conselheiro? Por que manteve isso daí então? Até porque o papel principal do agente é primeiramente educar e controlar a operação de trânsito, e que não dispensa a presença física do agente em ruas e avenida. O Rony Barbosa, e por que manteve isso daí, cometendo esse monte de irregularidade, quase 300 mil? Eu não sei nem se Teresina tem essa quantidade de habitantes. É um absurdo, chega a ser vergonhoso as declarações que esses sujeitos dão, né? E ganham dinheiro público, é o dinheiro do cidadão, do contribuinte. E se não tem essa denúncia desse funcionário, se isso não acontece, imagina quantos cidadãos já foram e está sendo multado injustamente nesse momento. Ô raça, viu? Ô raça de urubus. Forte abraço para você, fica atento até meu próximo vídeo.